A paz de Deus a todos. Sejam bem-vindos ao canal Cantinho com Deus. Que Deus venha abençoar a cada um que vê esse vídeo. E eu trago com alegria, com gratidão a Deus, no livro de Efésios, para aprendermos dentro da palavra, porque aqui estamos para isso, né? E o único lugar perfeito para aprendermos o caminho para a salvação, a libertação para a nossa alma, é dentro da palavra de Deus. A base de toda fé, de toda esperança, de toda libertação está dentro da palavra de Deus. Você pode andar os quatro cantos deste mundo aqui, você pode andar, que você não vai conseguir encontrar. O caminho, a verdade e a vida, você vai encontrar somente no Senhor Jesus e dentro da sua palavra. E no livro de Efésios 6. Efésios 6, 15 e 16, que diz assim: calçai aos pés, com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Agora nós vamos aqui no livro de Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 8, do 8 ao 16, tá bom? Que Deus possa estar abençoando todos nessa leitura, porque a qual nos leva a ter um conhecimento, a ter uma honestidade com nós mesmos, tá bom? Para naquele grande dia não lamentarmos, né? Para isso o Senhor deixou a palavra dele, para aprendermos dela, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a base para a sua vida e para a minha vida, tá bom? Vamos lá. Filipenses, do 8 ao 16. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para os que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Jesus Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que alcançamos. Glória a Deus. Então, irmãos, eu trago e vou estar trazendo também uma reflexão para todos. Veja bem, aprendemos do Senhor. Estamos no caminho aprendendo. Eu estou aprendendo. Por isso que eu compartilho o vídeo aqui no canal. O que tenho aprendido do Senhor. E certo como vive o Senhor, a palavra dele se atenta para todos aqueles que buscam o conhecimento eterno. Porque esse conhecimento aqui
tanto você se beneficia aqui na terra, como a nossa caminhada para o céu. E eu trago mais. Nós estamos vendo que é acusações, é falatórios, porque a igreja tal, porque irmão tal, porque fulano pecou, porque fulano fez isso, porque fulano faz aquilo. Irmãos, é com pesar que eu trago isso aqui, tá bom? Porque quando se fala em unidade, irmãos, temos que ter o perdão de Cristo no nosso coração. Temos que ter. A base de toda fé significa aprender com Cristo. Para de julgar teu irmão. Para de apontar o dedo pro teu irmão, irmãos. Para com isso. Para com isso. Tenha sede de justiça, mas que Deus venha abençoar, venha libertar aqueles que vocês vêm pecando, que vêm brincando com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Parem de dar ênfase ao inimigo da nossa alma, porque é ele que nos destrói no final, irmãos. Todo contratempo, toda lentidão do aprendizado, ou todo mau caráter de alguém, com esse evangelho que é puro, irmãos, eles vão estar prestando conta a Deus. Para de perder o seu tempo em apontar o pecado, o defeito do outro. Sabe por quê? Porque você vai prestar conta dos seus, eu vou prestar conta dos meus. E os demais irão prestar conta de si. Não é necessário, isso é feio. Você vê, irmão, sai da igreja, da sua denominação, sai falando mal, sai escandalizando. Isso não vem da parte de Deus, sabe por quê? Porque eu vou te trazer aqui agora. Vou te trazer a palavra, que tudo isso não provém de Deus. Não é de Deus que eu venha apontar o pecado do meu irmão, o defeito do meu irmão. É de Deus, sim, eu me joelhar, me prostrar diante dele e pedir a misericórdia, a libertação para aquela alma. Certo? Porque assim como nós dobramos nossos joelhos para falar com o nosso pai, para libertar nosso parente, para libertar aquela família que está no mundo, que está em perdição. Assim, irmãos, nós temos que fazer para os nossos irmãos que estão fracos, que estão debilitados na fé, que deram maus testemunhos, irmãos. Sabe por que eu vou te falar isso? Dentro da palavra? Porque aqui, ó, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É assim que temos que nos apresentar, o evangelho da paz. Não do julgamento, tá? Não se coloca como juiz, não. Porque o Senhor nos ensina, tá em pé, olha, cuidado, não caia. É porque o nosso Deus conhece nós, irmãos. Vamos olhar para o nosso irmão com um olhar de misericórdia. Não vamos julgar, não, tá? Porque é ele que vai prestar conta para Deus. Se você não concorda, espera. Sabe por quê? Porque o Senhor, ao seu tempo vai ensinar. Vai ensinar. Agora, se você cai de falar, de escandalizar, de anunciar o evangelho que não é da paz, irmão, você está colaborando. Está colaborando com o inimigo da nossa alma. Sabe? Vamos aprender aqui dentro da palavra o verdadeiro evangelho, que é o da paz. O verdadeiro evangelho é aquele que leva a paz, que leva o amor, tá? Se você está em pé, você não está em dívida, que nós sempre estaremos em dívida com Deus, porque nós somos imperfeitos. Mas se você se sente perfeito, amém. Amém por você.
Mas não se sente no lugar de juiz, não. Tá bom? Não se senta na cadeira do juiz, não, que é Jesus, não. Não faz isso por ele, não. Porque Deus, ele não se agrada disso, não, irmãos. Não se agrada. O Senhor nos traz o evangelho da paz. Aquele que é para proclamar a paz, para se apresentar com a paz. Tendo um olhar de misericórdia para os nossos irmãos. Assim como nós olhamos para o mundo, vimos que o mundo está caminhando de mal a pior. E quando nós dobramos nosso joelho, o que nós fazemos, irmãos? Nós apresentamos o mundo, as autoridades para Deus. É assim que nós temos que fazer com nossos irmãos que estão debilitados na fé. Certo? É direito nós olharmos e vemos que aquilo não está certo? Sim! Mas não temos o direito de apontar, de julgar. Não, porque há um só juiz, que é Jesus, que vai vir como juiz. Nós sabemos disso. Não temos necessidade, você não tem necessidade de fazer isso. Faça uma reflexão. Faça uma reflexão, que tão foi misericordioso o olhar de Jesus, de Deus para você. Se você está em pé, glorifica a Deus, sabe? Mas não detona aquele que já está detonado, não. Ora por ele, proclame, apresenta o verdadeiro evangelho, que é o da paz, que promove a paz, certo? Que promove a restauração, que promove o perdão. É necessário nos dobrarmos diante de Deus e apresentarmos essas vidas, tá bom? Que andam no desconcerto, que às vezes prega e não vive, tá bom? Vamos orar por elas, para que Deus, ao tempo dele, apresenta a eles a verdadeira retidão, o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da paz. Aqui, ó, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Esse evangelho aqui, irmãos, que eu trago no canal Cantinho com Deus, é o evangelho que promove a paz. É por isso que Deus, ele quer que vocês façam a leitura. Fazem a leitura. Porque através da mesma, o Espírito Santo vai trabalhar no coração de cada um. No coração daquele que está sendo preparado para o grande encontro. Porque nós vamos ter o grande encontro com o nosso Deus. O Senhor Jesus virá. Nós estamos esperando. A igreja de Cristo está sendo preparada para esse grande encontro. Eu estou sendo preparada para isso. Eu estou sendo. E vocês também vão ser preparados. Porque é assim que o nosso Deus trabalha. É assim que o nosso Deus trabalha. O nosso Deus, ele não trabalha, irmãos, com julgamento, certo? O nosso Deus não trabalha na nossa vida se nós nos colocamos no lugar do juiz, que é o lugar do Senhor Jesus. Leia aqui, ó, Filipenses 3, do 8 ao 16. Olha só, ó. Olha só o que o Senhor diz, ó. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aqui, ó, o 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Irmãos, Deus, ele vai esclarecer para aquela alma que pertence a ele. Deus vai esclarecer para ela ainda. Vai. Porque Deus tem esclarecido para mim, irmãos. Como eu devo seguir? O que tem que ser mudado dentro de mim? Deus tem feito isso
pela misericórdia dele, não que eu seja merecedora, porque eu reconheço, irmãos, que eu não sou merecedora, porque nós reconhecemos tanto que somos pequenos, fracos, diante da soberania de Deus. Mas o Senhor Deus nos olhou com um olhar de misericórdia, de compaixão pela nossa alma. Porque Ele sabia que eu e você, que vai estar vendo esse vídeo, iríamos nos prostrar, iríamos nos reconhecer como os pecadores, fracos, pequenos, né? E Ele nos ensinaria aqui, ó. Queríamos pensar igual o apóstolo Paulo. É lindo demais a história de apóstolo Paulo. Que ele é nosso irmão em Cristo Jesus. Ele aqui, ó, ele olhou para aquele povo de Filipos, ele olhou porque ele queria a união, certo? A intenção dele era que todos tinham uma só fé, um só pensamento. E quando Deus nos traz no coração isso, irmão, é a coisa mais gloriosa que podemos receber do céu. É ter um só pensamento, uma só fé, uma só união em Cristo Jesus. Porque quando temos essa só fé, só união em Cristo Jesus, nós vamos proclamar o evangelho da paz, que é o evangelho que transforma, certo? Não é você sentando como juiz e julgar os demais. Não é isso. Não é isso que o evangelho do Senhor Jesus Cristo nos ensina. Mas Ele nos ensina o evangelho da paz. É o evangelho que olha com olhar de misericórdia quando vê seu irmão pecando. Quando vê seu irmão fraquinho na fé, despencando. Quando vê seu irmão que voltou para o mundo. Irmãos, eu fui resgatada pelo poder e a misericórdia de Deus, irmãos. Eu fui resgatada. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, para contar as bênçãos que Deus tem feito na minha vida. Sabe, irmãos? Eu sou a mulher que eu trabalho, eu luto, como os demais pessoas de bem nesse país tão triste, que tem tantas histórias tristes, mas eu tenho uma história linda, que é a história do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, que proclama a paz dentro de mim, para mim poder levar, sabe, irmãos? Porque em meio à caminhada, nós vamos encontrar diversas situações, mas nós temos que lembrar que o nosso Deus nos ensinou o evangelho da paz, tá bom? Então, que Deus abençoe você, que o Espírito Santo venha testificar no coração de cada um que vê esse vídeo, tá bom? Que nada dentro da palavra do Senhor, Deus, venha ser em vão na sua vida, na minha, mas que venhamos se apegar com amor, com gratidão ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual produz a paz, leva a paz, tá bom? E que a paz do Senhor Deus esteja no nosso meio, esteja no seu coração, esteja no coração de cada um que vê esse vídeo, porque é de suma importância para a nossa vida proclamar o Evangelho da paz. Um evangelho sem discórdia, sem intriga, tá bom? Um evangelho que olha com um olhar de misericórdia para seu irmão, tá bom? E se você estiver gostando, compartilhe o vídeo, comente comigo, tá bom? Porque eu irei estar agradecendo cada um, porque a obra do Senhor é feita com simplicidade, tá bom? Não precisamos de alegorias dentro dessa palavra, porque é ela que liberta, ela que salva, tá bom? Ela que te conduz
a paz dentro do seu coração, a qual você precisa, tá bom? Faça isso, leia com gratidão, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a semana de vocês, tá bom? Que Deus esteja ensinando para cada um dentro da palavra dele, porque a base forte para a sua vida é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele é exemplo para nós, para seguirmos, tá bom? E praticarmos, tá bom? Fiquem com Deus em nome de Jesus.